pagar mais os 24 mil reais e está aí questionando para 8 mil, né? Ele quer pagar o terço dessa pensão aí e questionando os luxos que sua ex-mulher e a mãe do filho, do Zion, teriam, né? O que ela, principalmente ela, teria. E essa notícia realmente pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém estava esperando isso ou uma atitude dessa por parte do Fábio Júnior, que criou aí todos os filhos, não é? A Cléo, os outros 3 que ele teve com a Cristina Cartalian, e nunca se ouviu falar de qualquer coisa nesse sentido. E de repente, justo agora que ele só tem um pequenininho para pagar pensão, porque todos os outros são adultos, cada um cuida da própria vida, ninguém mais depende dele, é agora que ele resolve questionar essa situação. E eu vi uma coisa nas redes sociais muito injusta, porque todo mundo ficou dando pancada, dando cacetada na Mari Alexandre, dizendo que, puxa, que filho nenhum, criança nenhuma precisa de tudo isso de dinheiro, porque são 24 mil reais, para viver e para ter, né, o essencial. E todo mundo falando que esse dinheiro está ficando para Mari Alexandre, que ela que não quer trabalhar, que filho os dois têm que sustentar, pai e mãe, que ela também teria que trabalhar e não viver às custas do Fábio Júnior. Uma coisa danada. E eu acho que tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos nessa história, gente. Primeiro, foi um acordo que eles fizeram em 2011, o pagamento de pensão. Quem estipula o quanto é o juiz ou a juíza. Não tem a ver com a Mari Alexandre, não foi ela que falou, eu quero 24.800 reais e fim de papo. Não quer, se não for assim, não é nada. Não foi. O juiz estipula a pensão para um filho, o pai tem que pagar a pensão para um filho de acordo com o padrão de vida que o pai leva, que a criança sempre teve, e de acordo com o que ele ganha. E se o juiz marcou para 24 mil reais, é porque o Fábio Júnior tinha condições de pagar por isso. Claro que a maioria das pessoas vive com menos e vive relativamente bem. Cada um com seu padrão de vida. Se ele tinha esse padrão, que é o mesmo padrão de vida do pai, o juiz não vai deixar baixar. Né? Se o pai pode pagar 24 mil reais, é isso que ele vai pagar para o filho e pronto. A Mari não tem nada a ver com essa história. Ela está, e no caso de separação, cuidando da pensão do filho. Mas quem estipula o valor é o juiz. E o fato dela trabalhar, não trabalhar, não tem nada a ver com a pensão do pai. Né? Ela poderia estar trabalhando, ajudando também no sustento do filho e não teria nada a ver o Fábio Júnior pagar mais ou menos. Ele não iria pagar menos pelo fato da Mari estar trabalhando também. Quem fixa é o juiz. Então não vem com essa história, ela quer vida boa, nada como casar com um cara rico para depois ter uma gorda pensão aí que diz que é para criança, mas é ela que usufrui. Gente, vamos lá, o que é justo, entendeu? E ninguém sabe se desse dinheiro, e eu tenho ressalvas a fazer a esse dinheiro, se ela está poupando para o futuro do filho dela, né? Está providenciando outras coisas para ele precisa ter a mãe em ordem também, ela está cuidando do filho todo esse tempo, ela não largou o filho na mão de babá e caiu aí na vida e está fazendo outras coisas, não, ela está cuidando do filho dela também. Então esse tipo de observação é muito complicada, tá? Cada um, claro que tem crianças que vivem com muito menos isso, tem crianças que vivem com um terço disso, menos que isso, né? A gente sabe, mas é cada um de acordo com o seu padrão. E eu volto a dizer, o juiz é quem decide, não foi uma decisão dela. O que eu tive apurando hoje, e que eu acho que vale a pena falar também, é que esse caso já se estende há um tempo, ele não surgiu agora, é que estava tudo muito discreto, muito em sigilo. E a quantia não é essa de 24 mil reais, é bem menos, na verdade, né? Não se fala ainda quanto, porque é uma história que vem sendo vinha sendo tratada de uma maneira muito discreta, mas não tem a ver com esses 24 mil. O que a gente sabe é que é menos. Isso não quer dizer que seja muito menos, mas é menos de verdade. Agora, por que essa história estourou exatamente nesse momento,
depois de tanto tempo, depois de 6 anos, e o advogado do Fábio ainda dizendo que ele se arrependeu do acordo que ele fez no calor do momento. Ou seja, né, ele se arrependeu porque no calor dos fatos, acontecimentos, da separação, aquela coisa toda, é que ele topou, aceitou o que o juiz determinou, mas agora ele está arrependido. Agora ele quer rever tudo e quer os 24 passar para R$8.000. O que se comenta nos bastidores? Nada oficial. É que depois que teve um arquivo confidencial com a Maria Alexandre, depois, mais recentemente, que ela deu entrevista ao programa do Gugu, apesar de nunca, em momento algum, nesses anos todos, ela ter falado mal do pai do filho dela, ou ter se referido de qualquer maneira, né, mais tendenciosa ou menos respeitosa, vamos dizer assim, ao Fábio Júnior, ele não teria gostado das entrevistas e a partir daí resolveu rever um monte de coisas. Essa é a versão bastidor, né? O que se sabe é que a pensão não é desse montante, que essa história realmente já vem de algum tempo, mas também tem muita gente atualizando e focando na história de que ela andou dando essas últimas entrevistas e que por conta disso, apesar dela não ter falado mal do Fábio, não ter questionado absolutamente nada, ele é que não teria gostado e teria resolvido realmente reavaliar a situação. Eu vou ler para vocês o que saiu aqui no Jornal Extra, é o seguinte, olha. Apesar de aparentemente estarem vivendo uma maré de calmaria, Fábio Júnior e Maria Alexandre não são o tipo de casal que deixou o passado no passado, pelo menos não financeiramente. E o cantor se arrependeu do acordo de pensão que assinou em 2011 no calor das emoções, como informam seus advogados num processo de revisão de valores. Em nenhum momento Fábio Júnior se recusou a pagar a pensão do filho de 8 anos que teve com a apresentadora. Por mês, ele desembolsa cerca de R$35.000 para sustentar o menino. Ele custeia a escola, cursos extras, plano de saúde, remédios, manutenção da casa em que Mari e o menino moram em Alphaville, condomínio nobre de São Paulo, e ainda paga aproximadamente R$24.000 de pensão para a criança. Após ter sido executado pela ex, que pediu o pagamento retroativo de juros e correção da pensão alimentícia, Fábio entrou com ação impugnando o pedido e aí sim pedindo a revisão dos valores depositados, já que, segundo a ação, Mari não presta contas do que é gasto mensalmente. Na petição, os advogados, inclusive, sugerem que a ex-garota do Fantástico estaria vivendo uma vida de luxo às custas de Fábio e citam as muitas viagens que ela faz dentro e fora do país, além de presença em eventos nos quais receberia cachês sem arcar com qualquer despesa do filho único. Fábio Júnior pede que a pensão seja reduzida para R$8.000 e se compromete a continuar pagando as demais despesas com as quais já arca atualmente. A pendenga judicial já se arrasta há 4 anos. O cantor e Mari se divorciaram em 2010. Então, esse acordo, que teria sido feito no calor das emoções e do qual ele se arrependeu, foi feito 1 ano depois da separação e já estabelecido o valor da pensão pelo juiz, que seria o equivalente a R$24.000. E é isso que ele quer cortar para R$8.000. Fora isso, os advogados estão alegando que ele gasta R$35.000 para sustentar o menino, porque ele custeia a escola, os cursos extras, o plano de saúde, remédios, manutenção da casa em que Mari e o menino moram em Alphaville, condomínio nobre de São Paulo, e ainda paga aproximadamente R$24.000 ao pequeno. Então você pega R$24.000 mais 11 que ele gastaria com todas essas outras coisas, manter a casa num condomínio nobre, pagar todas as despesas do garoto fora a pensão, somaria um total de R$35.000. Se ele conseguir reduzir na justiça para R$8.000, com mais esses 11 que seriam que são gastos aí a parte com as despesas do menino e da casa onde eles moram, ele baixa de 35
5, o total para 20 mil reais, né? Seriam essas as contas a serem feitas, mas isso ainda vai demorar um tempo para ser realmente decidido. E aí fica toda essa pendenga no ar. Aí todo mundo fazendo as contas em relação às despesas pessoais do Fábio Júnior com o filho, com a ex-mulher, de como é a vida. Precisava disso tudo, né? Quem é que andou vazando esse tipo de informação? Qual o interesse? Do lado dos amigos da Maria Alexandre, eles acham que é uma maneira do Fábio Júnior acabar desmoralizando a Mari. Não se saberia também o porquê, e a boataria anda solta. Do lado do Fábio Júnior, os amigos dizem exatamente o contrário, que realmente há um excesso e que realmente a Mari leva uma vida de luxo, não é? Quando poderia ter uma vida menos luxuosa, mas igualmente confortável, porque ele nunca se negou a pagar as despesas da casa, não só a pensão do menino, mas como as despesas da casa. E tá aí uma situação que realmente só o juiz é que vai poder resolver, não é? O que vai dar disso, a gente nem pode imaginar. Mas, mais uma vez eu volto a dizer, se a pensão era desse valor, não é? É porque o juiz achou que o Fábio poderia pagar, como vinha pagando esse tempo todo. Não venha alegar que é a crise, né, que não está faturando tanto, porque as coisas continuam, graças a Deus, indo muito bem para ele. Esse motivo realmente é para lá de pessoal e esse eu acho que ninguém vai ter acesso, tá certo? Bom, olha aqui, mudando o nosso assunto na abertura do nosso programa, uma coisa importante também, e tem a ver com pensão, não é? Foi a festa de aniversário do Salvatore, o filho da Antônia Fontinelli, com o Jonathan Costa, que entrou também na justiça, não é? Querendo pagar, estipular uma pensão para o filho, uma coisa menor do que ele poderia pagar, aquela história que vocês conhecem. E uma coisa que chamou muita atenção nas comemorações é que o Salvatore comemorou 1 aninho sem a presença do pai na festa. O que significa que realmente o relacionamento dele, que antes vinha sendo muito amigável com a Antônia Fontinelli, antes mesmo dessa história dele entrar com um processo na justiça em relação ao pagamento de pensão, a relação se deteriorou bastante, infelizmente, tanto que ele não compareceu ao aniversário do menino. Ele que ia até, né, mesmo eles separados, quando tinha mêsversário, ele andou comparecendo para o bolinho, para soprar a velhinha, aquela coisa toda. O dia que foi a comemoração realmente do 1 aninho do filho, ele não apareceu, ele não esteve presente nem na hora de soprar a velhinha. Ficou a Antônia, o seu filho mais velho, né, a sua nora, a Charlotte, a pequenininha, a netinha dela, que inclusive foi batizada também a semana passada, tenho até fotos para mostrar para vocês. Ela reuniu a família e os amigos e também não falou, não, o motivo da ausência do Jonathan Costa, mas que é uma coisa, claro, a se lamentar. Não custava nada, né? Ele ter ido até lá, pelo menos para cantar o parabéns para você, para o filhinho. Pelo menos para tirar uma foto para o Salvatore ter depois como recordação do seu primeiro aniversário, ter o pai e a mãe ao lado dele. Mas cada um sabe o que faz nessa vida, o peso da consciência é de cada um, se é que pesa realmente, e daqui a pouco a gente mostra aí mais imagens dessa festa que foi muito caprichada, muito bonitinha, que tinha o tema de circo para vocês, tá certo? Mas que pena, realmente, olha, eu acho que é colocar acima do filho uma desavença com a mãe. Isso não é justo para a criança, né? Tinha que pensar no bebê, de verdade. Tinha que pensar na história dele daqui para frente, ele quando maiorzinho, ele vendo as fotos de família, vendo o seu primeiro aniversário, que é uma coisa extremamente simbólica, e ver que o pai estava ausente. Acredito eu que ele vai ganhar uma festa do pai, né? Mas mesmo assim, a gente não sabe se vai ter a mãe lá para poder fazer essa foto que de repente é tão importante para toda criança. Aí só o tempo é que vai nos dizer de verdade. Daqui a pouco a gente mostra aí a festinha para vocês, tá certo? Mas agora vamos começar a nossa roda da fofoca. Felipe Campos aqui. Ei lá, tá bom, que legal. E o Arantura do site TV Foco, tá bom também, bem, querido? Maravilha, né? Sua participação arrasou domingo.
É mesmo? Ai, Nossa, que bárbaro. me ligaram ontem, falaram que foi incrível que essa legal, participação, a audiência gente. foi muito boa. Mais uma vez, obrigado pela Imagina, participação. que agradeço o convite, Rádio Mundial, gente. Adorei, Uma foi fotinha, incrível. tava bem legal, parecia que o clima tava bacana. Não, foi muito legal o bate-papo. Foi muito legal o programa do Felipe na Rádio Mundial, todos os domingos, 7h30 da noite. 7h30 da noite. Tá, e viu, gente? Não perca, porque é bem legal mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos mudar de assunto mais rapidinho. Fecha esses pais brigando por pensão, não vai nem no aniversário do filho. Você sabe de uma coisa? Eu acho tão ridículo o pai que briga por pensão, porque eles não pensam na hora de fazer, né? Se vai ter problema depois, o que vai acontecer. E o pior de tudo não é, se dissesse não tem condições de pagar. Obviamente que tem, gosto do Fábio Júnior como cantor, como artista, porém, Fábio, vamos abrir, né? Vamos abrir uma exceção aí. Você teve um filho com a Maria Alexandre, sim, e eu acho que mais bacana de tudo, ainda bem que você pode dar uma vida confortável para o seu filho, e ainda bem que você pode. Eu acho que você não deve colocar o quesito se ela está vivendo uma vida de luxo ou não. Eu acho que você tem que colocar aí a principal história disso tudo, sem dúvida, é o Zion, um menino de 8 anos, que precisa verdadeiramente... É colocar se ela está cuidando bem ou não do filho, né? Agora, aí se ela maior. leva uma vida... Parece assim, ele se preocupando com ele e ela correndo atrás se ele está se preocupando, entendeu? E fica uma coisa muito maluca e o moleque nessa história fica perdido. Eu vou colocar ele na geladeira. Coloca o Fábio na geladeira. Eu vou colocar o Jonathan também na geladeira. Os não dois pra custava geladeira, nada ter ido no aniversário Tinha do um filho, show, você né? não Isso que acha? foi dito, não foi? Eu que saiu na notícia aí, mas o show... Tá bom. Bem Enfim. desculpa oficial, né? Agora o negócio que o Felipe tá Agora, falando. sobre o Jonathan Costa, eu não quero nem comentar. Fica com você, Aaron. Porque, olha, essa história da Maria Alexandre, o que eu fiquei me questionando, né? Tá falando aí que ela tá vivendo uma vida de luxo com os 24 mil reais que são pagos de pensão. A gente já parou pra pensar, ou eles pararam pra pensar, que de alguma forma ela pode dedicar a vida dela por completo, a rotina, o dia a dia pra cuidar do menino? Que é o que ela faz. Porque é o que ela faz e é o que ela já deixou claro. O menino tem uma relação com o Fábio Júnior, mas não é uma relação que vê sempre o pai. Ou seja, quem que se preocupa em cuidar todos os dias, estar ali presente? Eu não estou falando que ela deve pegar o dinheiro e viajar e gastar com coisas luxuosas, que é o que estão dizendo. Mas a e se gente ela deve economiza? levar em conta... E se ela economiza? Vamos pôr na Eu preciso geladeira, só hein? escrever. Ah, você não escreveu ainda? Mas Tá. você sabe, na época que os dois estavam namorando, ainda saindo, pessoas muito próximas do Fábio Júnior me ligavam, mas para acabar com a Maria Alexandre. Pois Assim, é, ela tipo, ficou no furacão. tipo assim, é que essa mulher não tem nada a ver. Não, mas se o cara escolheu, entendeu? O problema, Não, assim, outra coisa. eu acho que tem uma torcidinha contra, sabe? Assim, Tá. só que... Nós temos que rodar a nossa... Então, pronto. Girar a nossa roda aqui. Vamos colocar na geladeira. Eu só acho que eu nunca vi nesses anos todos, e o Fábio já tem filhos adultos, ele baixar o padrão de vida de ninguém. Pois é. Né? Falar de nenhuma ex-mulher que estivesse gastando muito ou tendo uma vida luxuosa e moram em Alphaville tanto quanto a Mari. Até porque né? ele não Então, parece, acho né? tudo isso Tá vivendo muito uma dificuldade estranho. financeira, De jeito nenhum nenhum. tipo. Jonathan Costa, a desculpa do show não convence. Dava muito tempo de ter uma agenda, Pois né? é, E sim. reservar. Essa é uma aninho, né? O data, primeiro ano. é uma data absolutamente É uma data e uma indiscutível. foto, E né? o Fábio Júnior também, nessa história toda aí de revisar pensão, coisa feia. Mas vamos ver o que a justiça decide. Bom, mudando da água para o vinho essa história, a situação do William Vac, o apresentador do Jornal da Globo, na Rede Globo de televisão, não era tão simples quanto se podia supor a princípio, na sexta-feira ou na quinta-feira que ele passou mal, né? Ele já não apareceu. Quando ele já não apareceu pela primeira vez, já sabia que ele tinha se sentido mal, tinha sido internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, e que na sexta-feira ele faria o cateterismo. E o que se desenhou em termos de estado de saúde foram artérias entupidas. Então, no próprio cateterismo, através do próprio cateterismo, foram colocados 4 stents. O que são os stents? São aqueles tubinhos metálicos, tipo caninhos metálicos, né, pequenas cânulas, nas artérias entupidas pela gordura. Você coloca o stent lá, você abre caminho novamente para o sangue passar e assim evitar qualquer tipo de obstrução que vá provocar um infarto, né? E isso foi feito com ele. Só que agora ele
ainda não tem previsão de alta e não tem previsão de volta ao trabalho, de volta à apresentação do Jornal da Globo, ou seja, é um estado que vai demandar um tempo de recuperação, na verdade. Pois é, e as pessoas repararam logo de o primeiro dia que ele já não apareceu para comandar o telejornal, porque eu achei um pouco maldoso das pessoas, inclusive muitas pessoas comemorando a troca, porque é o Tramontina que está comandando o Jornal da Globo. Subiu a audiência. Eu achei de péssimo gosto. Fizeram comemorações. O Tramontina, para quem não sabe, que está do outro lado pelo Brasil. É o Carlos Tramontina. O Carlos Tramontina comanda a SPTV da Globo aqui em São Paulo, região de São Paulo, né? Ele é um bom jornalista, foi legal ver uma mudança, mas não é isso que estava em questão, é a saúde de uma pessoa, do público, é super delicado o estado de saúde e é o que você deixou claro, por tempo indeterminado, né? Então isso mostra que a recuperação vai ser lenta, né? Que ele vai ficar bastante em observação. Eu gosto muito do William Vac. Eu gosto. Muita gente acredita, ele tem o perfil dele sim, mas eu acho que o enfoque ali é a notícia e o jornal. Né? Eu acho que ele não tá se vendendo, ele não se vende, ele não compete com a notícia, isso que é o mais importante. Gostei sim da participação do Tramontina no jornal, porém... é bom tudo que ele faz. Ele é muito bom, ele sabe. Mas a novidade. Renata Leprel também, ela arrasa, né? Ontem eu assistindo com ela, Lopretti, isso. Ela arrasa, ela é incrível, ela é muito boa mesmo, gosto da forma também como ela conduz e eu gosto do Tramontina também, mas eu gosto dele no SP2. Mas assim, tempos bicudos para o jornalismo da emissora, né? Tempos bicudos e no mesmo período, né, Sônia? Porque a semana passada foi uma loucura nos bastidores da Globo, porque troca de âncoras, são os âncoras dos telejornais que tiveram que fazer realmente um troca-troca, né? A Ana Paula Araújo, a gente destacou no TV Foco que ela chegou a comandar 3 telejornais em menos de 24 horas. Isso significa uma correria. Ela estava de manhã, depois à tarde. Depois no Jornal Nacional, da Renata Vasconcelos, e assim foi. A gripe estava solta, né? A bruxa. Estava solta, o problema do Evaristo Costa, né? Que depois ele resolveu transformar em brincadeirinha, mas a gente vai falar disso ainda hoje aqui no nosso programa. Agora, quem teve 6 meses ausente do vídeo, também por questões de saúde seríssimas, como nós já contamos aqui para vocês, era o Wagner Montes, que voltou hoje ao ar. E antes de voltar para o ar, antes de começar o Balanço Geral Rio, na Rede Record de televisão carioca, aí o que ele fez? Ele gravou de madrugada, porque ele entrava no ar às 6h30 da manhã. Ele começou hoje, o jornal começa às 6h30 da manhã. Então, quando foi 5 e pouco, que ele estava saindo de casa, tudo escuro ainda, ele gravou uma mensagem avisando o pessoal que ele estava indo, né, e pedindo para todo mundo assistir. Vamos conferir agora, vamos lá. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia para você, que o seu dia seja maravilhoso. Total. Hoje é a nossa reestreia, né? Depois de 6 meses afastados da televisão. Estou voltando hoje, né? O galo ainda nem cantou, mas agora são, que horas são aí, meu filho? Então, 5h15. 5h15 da manhã. Estou indo lá para Vargem Grande, estou aqui na Barra, estou indo lá para Vargem Grande e 6h30 estarei no ar. Fique com Deus, um dia abençoado, muita força, muito foco e muita fé, assim você vence. Tamo junto. Tá aí, muito legal. E ontem à noite ele já vinha se preparando emocionalmente para esse retorno, 6 meses fora do ar, imagina. E vocês sabem, a gente contou aqui que ele ia apresentar o jornal sentado, porque ele ainda não consegue ficar em pé e muito menos caminhando, em função da trombose que ele teve, não é? Aí, olha, ontem, vamos ver se dá para vocês ouvirem, ele já tinha deixado um outro recado. Peraí. Dá para ouvir? Não. Peraí. Afastado só fisicamente, afastado através do vídeo, mas eu quero agradecer a todo mundo que orou, a todo mundo que fez corrente positiva, a todo mundo que rezou, independente de religião, todos aqueles que deram força para minha recuperação, né? Não estou voltando 100%, mas estou voltando com 85%, com muita saudade do vídeo, com muita saudade de deixar essas mensagens para vocês, porque a partir de hoje eu volto normal. Né? Amanhã eu te espero 6h30, eu sei que é cedo, mas eu conto com você e você espalhar aí nas suas redes de 6h30 às 7 da manhã, às 6h30 às 7h30, de 6h30 às 7h30, ainda tem que me acostumar com o horário, de 6h30 às 7h30 com o Balanço Geral amanhã. Fique com Deus, um dia maravilhoso, uma semana de muitas glórias, de muitas felicidades. Então,
Tamo junto, era isso que ele dizia, mas saiu cortado aí. Muito legal, né? Pelo menos esse retorno. Ele é muito bom no que ele faz, né? Ele comanda aquele balanço geral como ninguém. Eu só achei ele um pouco inchado. Tá bem inchado, né? Sim, né? É a medicação, claro. E com trombose, com problema na coluna. Foi um susto que ele passou, viu? Ele teve um susto que durou por 6 meses, né, Fê? Agora tem uma coisa bem interessante que é curiosidade para o público. Uma pessoa que apresenta um telejornal a essa hora da manhã, a gente já viu a Monalisa Perrone, que comandou Hora 1 lá na Globo. Sim. A pessoa tem que muitas vezes dormir por volta de 6 da tarde para estar acordada 1, 2 da manhã para já encaminhar, né? Agora imagine para ele, né? Essa emoção do retorno, 6 meses longe da telinha. Exatamente. E agora o relógio, o biológico aí se encaixar nessa loucura. De verdade, né? Vocês viram, completamente escuro ainda, 5h15 da manhã, a hora que ele acordou para poder estar às 6h30 no ar. Mas muita gente passa por isso, mas vale todos esses jornais da madrugada, né? Ele já poderia retornar? Não. Ele já estava liberado mesmo com essa restrição de só apresentar sentado. Daqui a um mês, parece, é que ele vai poder já se levantar e começar a caminhar pelo estúdio, né? Ele está fazendo todo um suporte para esse tipo de coisa aí. Boa sorte para ele. Ganhou um bonequinho hoje lá na estreia, foi cercado de carinho, deu tudo certo, deu muita audiência, que já era esperado que acontecesse. Então foi tudo bem. Daqui para frente a bola vai rolar solta aí, né? Com o Wagner Montes, tá bom? Bom, outra coisa que a gente tinha para falar aqui também, é que ontem a gente ficou devendo a história do telefonema do Silvio Santos, o trote que ele passou no próprio funcionário. Eu fiquei esperando. Na casa dele, você ficou esperando em casa. Gente, Cadê? Não deu, tentava tanta coisa para ser falado que acabou não dando tempo, mas a gente vai colocar isso para vocês. E o pessoal ficou pedindo pra gente também a história dos velhinhos se divertem, que eles tiraram uma da cara da Xuxa. Sim. Ali não dava para negar que não Sônia fosse. Abrão. Não tinha nada que disfarçasse ali que tudo era para ela. Era fogo, né? E os próprios comentários do Silvio Santos a respeito do visual da Xuxa novamente, né? Ele falou outra vez. De novo, querendo refletir a coisa que ela tá mais masculina. O garoto americano, vamos ver. Mas aí a gente tá falando de um vínculo com a Rede Globo de muitos anos. Ela conta com esse dinheiro, a gente imagina, né? Agora realmente não vai ter mais isso. Depois da Maitê Proença, Sônia Abrão, eu acho que nada mais me surpreende tanto. O que me surpreendeu nessa história toda de contrato por obra, ou contrato por tempo determinado e tal, foi a Vera Fischer, né? A gente ficou feliz que ela teve o contrato renovado e tal, mas eu não esperava, para ser honesto. Seguraram a Vera Fischer, a Regina Duarte também. Regina Duarte, mas a Regina Duarte, não dizendo que uma é pior ou melhor do que a outra, mas a Regina Duarte tem mais trabalhos nos últimos anos do que a Vera. Mas eles queriam dispensar a Regina também? Não, o pessoal começou a ficar com medo, né? Mas renovaram na boa. Agora, o time que eles estão mantendo, né? Tony Ramos, Cauã Raymond, a própria Grazi Massafera, Antônio Fagundes. É um time que eles consideram que é um time que eles consideram que não vai mudar para Record. Por exemplo, a Maitê Proença foi sondada e pediu 250 mil reais. Para não ir, né? Para não ir, né? Exatamente. Outro dia a gente Marcelo falou Antoni também. Exato, do Marcelo Antoni, que ele também pediu 200 pra não mil. Ir mesmo, né? Ou seja, são artistas que eles sabem que mesmo por obra vão continuar querendo uma oportunidade de regressar, voltar à TV Globo num produto que seja por obra mesmo. Bobagem, porque pode fazer um belo trabalho numa outra emissora, repercutir muito, vai aumentar ainda mais o interesse da Globo em convidar para outros trabalhos. A gente viu a Elisângela. Quer mais do que isso? Nossa, ela participou, ela participou das novelas, foi chamada de volta para a Globo, tá arrebentando a Força do Querer como a mãe da Bibi, a Aurora, e pronto. E falando do Dan Stuba, que por exemplo, que estava no comando do CQC, tudo bem, outra coisa, não é ator. Aliás, ele não foi como ator para outra emissora, mas estava no CQC e voltou muito rápido, no papel de destaque na Força do Querer. Acho que não voltou muito rápido, não. Você não acha? Eu achei que foi 2 anos. Mas uns 2 anos, mas nesses 2 anos ele ficou fazendo esse trabalho. Tinha praticamente em um ano. Tinha outro programa dele na Band, quando ele estava praticamente estreando na Globo. Um programa de história. Exatamente, que ele fazia também. Levaram embora. Quer dizer, não abra mão de trabalho para ficar esperando sentado por um convite da Poderosa, não. Vai trabalhando, que isso pode gerar um convite mais rápido ainda, que eu diga, né, Sônia? Exatamente. A Joana estava escalada para o 7º Guardião do Aguinaldo Silva. Foi adiado, né, para 2019. E contrato por obra, tá? Porque a gente procurou na época a Globo e foi confirmado. É contrato por obra, ou seja, só ganha quando trabalha.
trabalha, dá pra esperar ela não tanto? podia ficar esperando. A Record chamou, ela foi embora. E ela tá certa, né, em fazer esse tipo de coisa. Cada um tem que cuidar da sua vida, pagar suas contas. Não dá pra ficar esperando, não. Olha, fala, você ia falar. Eu adorei seu batom, senhora. Obrigada. A roupa, Tudo, né? Tá lindo, Tá bonita. tudo aqui. Olha, tem gente detonando a Mari Alexandre ainda. Eu não acredito. Falando, falando por que ela foi dar entrevista. Olha aqui, ó, a Lulipe. Agora manda ela pedir, a Mari, pro Gugu. Quem mandou ela ficar dando entrevista e chorando pelo homem da outra? Se ferrou. Ô, Luli, que baixaria. Não devia nem ter lido, não. Mas a gente pega e vai lendo, né? Aí se ferra. Mas que opinião infeliz. Aliás, por falar em opinião infeliz, ontem eu nunca li tanta coisa absurda como a da cena da surra da Ritinha e da Joyce na Irene na novela, né? Porque as pessoas escreviam assim, tem até um aqui, olha, que fala assim: como não espancar uma amante dessas? Eu, particularmente, sei que vocês vão me achar chata, vão me detonar, mas pode fazer isso, não tem problema não. Eu não gosto desse tipo de cena, de verdade. É uma coisa que se tornou presente na maioria das novelas. Das novelas, né? É uma coisa que me incomodava demais nas novelas do Manuel Carlos, e era repetitivo, era a história de pai, da cintada, da surra de cinto em filho. Lembra? Sempre tinha uma surra desse jeito. Regiane Alves apanhou muito. A Regiane, Alves nossa. apanhou muito. Depois a cena se repetiu em outras novelas. Essa cena de briga de mulheres, mas não é só uma briga de mulher, de repente uma puxa a outra pelo cabelo, daqui a pouco acabou tudo. Não. São cenas mais de brutais mesmo, né? Uma coisa de violência de verdade. E é uma coisa que divide as mulheres. Ainda aquele preconceito machista. É a mulher, é a amante, elas brigando pelo homem, brigando por ele, mas nunca sobra nada pra ele, porque aquele frouxo, aquele banana do Eugênio não levou uma sapatada. Um tapa. Né? Um tapa. Ele ainda sai de gostoso, não, né? Ainda não. Sai de gostoso. Deixa essas duas se espancarem por mim. No banheiro do restaurante. Ficou com a Irene do lado, foi conversar com a Joyce do outro, ela acabou pedindo divórcio, claro, mas a coisa podia ter se resolvido por aí. Agora, o que mais me chocou, eu acho que eu fui uma das poucas a ficar chocada, porque todo mundo amou a cena e realmente ela estava muito bem feita e foi até rápida, uma coisa que eu achei mais legal também. A história de sabe, teve requinte de crueldade, não era uma sapatada na cara, vira o salto, dá com um salto e no segurar rosto. em cima, né? Segurar e sentar em cima e imobilizar a pessoa, imobilizado, né? E inspirado naquela cena que já foi ao ar em Celebridade, quando a Laura apanha da Maria Clara, né? Malu Mader ali. Aquela cena ficou marcada. Mas durou muito tempo a cena da Celebridade. E era a mesma coisa, ela também subiu em cima da barriga da outra para imobilizar essa coisa toda. Então eu não acho legal, eu acho o tipo de coisa que reforça o preconceito em relação à esposa, que é a amante, quando a dinâmica é muito diferente, os papéis não são tão definidos dessa maneira, que a amante é a má, que a esposa é a boazinha, que o cara nunca tem culpa de nada, as mulheres que têm que brigar por ele que é o casado, ele que tem o compromisso, ele que devia pensar na mulher, ele vai e embarca, né? Aí sobra pra outra. No caso da Irene, eu entendo que as pessoas odeiam a personagem, porque ela é assassina, ela é uma assassina, mas assassina, cadeia, né? Vai ser julgada, vai ser condenada, paga a sua pena. No Brasil não é bem assim, mas seria, a gente tá falando na linha do ideal, né? Pra mulher, pede o divórcio, manda o cara passear, a lei tá aí pra isso, consiga a pensão dos filhos e acabou a história, não precisa desse tipo de coisa. Eu acho que apesar de ser uma tradição em novelas, de tantas vezes foi repetido, você já pode considerar uma tradição, mas é uma coisa de muita violência. E ontem isso foi traduzido nessas palavras, espancamento. Como não espancar uma amante como essa? Demais, gente. Nesses tempos bicudos que a gente vive, nessa coisa que já é de violência, eu acho que podia ter passado sem. Acaba virando, que é assim que você tem que resolver os embrólios sentimentais, emocionais. Parece que a mulher só resolve dessa forma, vem né? a Paula Fernandes no Faustão e diz que a traição devia virar crime. Os outros na novela resolvem a situação
educação na base do espancamento, gente. Estamos andando para trás. Século XXI, né? Século XXI, que está muito pior que o 20. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu não gosto, de verdade. De telespectador, Sônia, eu consigo entender a euforia das pessoas em ver a Irene, que é a vilã da novela, apanhando. Isso eu consigo entender. Agora, fazer os comentários... Eu consigo entender, mas nem assim eu mas concordo. Eu não entendi nada do que a Paula Fernandes falou no Faustão domingo. Aí já é essa implicância com ela, você se resolva com a Paula, que já foi. Gente, olha, eu tô aqui com a Valine, que veio mostrar uma novidade que tá fazendo a cabeça... Eita, uma briga aqui, ó, a Maria Pereira, a bandida espiou na vida da Joyce, foi ao restaurante, acuou a Joyce, você disse que ela não devia apanhar? Não, devia chamar a polícia e dar parte, fazer ele presa, qualquer coisa assim. E outra coisa, eu li uma opinião muito interessante ontem mesmo, de uma garota que eu não vou achar aqui agora, mas ela fala, e justo a Ritinha vai bater na Irene? Aquela que no dia do casamento com o Zeca transou com o Rui, que engana em relação a quem é o pai do filho, tirou a Cibele do caminho. Qual a moral da Ritinha? A Ritinha só não mata, graças a Deus, né? Mas que caráter e moral também ela não tem? Não tem, porque ela estava casando com o Zeca e estava transando com o Rui. Pois é, né? Tanto é que o então filho... ela é que vai botar moral nessa história. E o filho nem é do Rui. É do Boto ou do Zeca, né? Porque você acredita que é do Boto, eu acho né, que é do Boto também. Mas o pessoal fala que é do Zeca. Que é do Zeca nessa história, né? Então é isso. Tá tudo meio torto nesse negócio aí. Meio torto. Faltou moral pra Ritinha. Vou mudar de assunto. Faltou ela. Mas ela é uma das protagonistas, não é nada contra Isis Valverde, mas é uma das protagonistas que o público reclama muito da personagem. Porque ela é dúbia, né? Da personagem porque ela é dúbia, ambígua. É verdade. E assim, ela era a Ritinha e uma personagem mais carismática lá no Paraízinho, né? No começo da novela, no Parazinho. No Parazinho, exatamente, no começo da novela. Tava lindíssima, tava sereia mesmo, tava encantadora, enganadora, tudo que ela era. Mas com muita luz e muito brilho. Tiraram do ambiente natural, morreu, ela embotou, realmente. Continuou mau caráter, mas embotada de verdade. E né? descoberta em breve, tá, pessoal? Em breve vai ser desmascarada aí. Porque a Cibele vai tratar consegue o DNA lá, né? Bom, Evaristo Costa voltou a apresentar hoje o jornal Hoje e vai cumprir o seu contrato até setembro. Ele continua apresentando o telejornal. Depois diz que vai realmente para Portugal, onde vai ficar um ano e não vai se transferir para nenhuma outra emissora, não é? E fora isso, para tirar uma e criar um climão maior ainda em torno de toda essa história que ele mesmo criou, né? Mas que o fato é verdadeiro, mas ele fez uma gozação em cima. Ele começou a seguir aí, como a gente já tinha falado a semana passada para vocês, o Gugu, o César Filho, ele começou a seguir o Gotino, todo o pessoal da Record, para justamente alimentar. Depois veio reclamar que era mentira, que ele já tá. Ele já tá aqui, Você quer pôr de novo? Vai ter um clone. Vou pôr Evaristo 2. Olha lá, olha, gente, olha lá. Ele seguindo o Gotino, César Filho, o Gugu Liberato. É ou não é para jogar lenha na fogueira? Mas assim, é importante dizer uma coisa. As pessoas podem até dizer, mas é direito dele seguir. Pessoal, o que a gente está dizendo é que até aqui ele não seguia esse pessoal. Quando começou a boataria, em função de uma notícia que ele mesmo deu, ele começou até a fazer as próprias emissoras, que ele passou a seguir SBT, tinha a história dele seguindo Rede TV. Exatamente. Ele tá aprendendo com a Anitta. Com a Anitta? Gente, vamos por aí. Então ele está desaprendendo. Né? Olha aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, a nossa repórter Cíntia Lima aproveitou e conversou com o César Filho sobre essa história do Evaristo Costa. Vamos ver o que o César Filho disse, vamos lá. Aproveitando a bomba da semana passada, que foi justamente o pedido de demissão do Evaristo Costa na Rede Globo, o César Filho, que é um grande jornalista renomado, já passou por grandes emissoras como a própria Globo, SBT, agora está na Record. Eu pedi para que ele opinasse em relação a isso. O que fez o César Filho sair do SBT quando ele era líder de audiência e trocar pela Record? E o que ele acha em relação ao Evaristo Costa? Realmente pode ser algo pessoal, um ano sabático? Ou ele acha que poderia ser profissional? É somente uma opinião e ele dá para a tarde é sua. Eu não tenho a menor dúvida de que ele está vivendo um conflito pessoal. Eu não tenho a menor dúvida.
É a sua sensação, tá? É pura especulação, Sônia. A gente não tá em cima de informação, a gente tá... Não tenho convívio pessoal com ele, não tenho nenhuma informação, cheguei de férias. Então, assim, acredito que se fosse... tem gente especulando, não, ele pode mudar de emissora. Se fosse para mudar de emissora, eu acredito que como profissional que ele usaria isso até como munição para tentar melhorar a situação dele dentro da emissora em que ele está, independentemente de onde quer que ele esteja. Olha, eu tenho uma proposta assim, 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 assim. Então, ou ele adquire essas condições melhores aonde ele está, ou ele sai. Seu posicionamento, a sua postura. Sim, sem dúvida. A prioridade é sempre onde eu estou. A minha prioridade é sempre onde eu estou. Respeito ao lugar de vocês, né? Sim, é sempre onde eu estou. Então, essa é a prioridade de renovar, de continuar e tudo mais. Então, eu acho que ele está vivendo um problema pessoal realmente. Acredito que sim. Acredito que sim. É difícil a pessoa chegar... Ele deve estar com algum problema, ou querendo fazer algum tipo de investimento pessoal ou talvez profissional. Não fazer mais um programa diário Também, que exija, né, a presença ali todos os dias. Mas acho que isso... A especulação gira em torno, ele vai estar na Record em setembro. Eu acho que ele não simplesmente diz, olha, não vou renovar ou eu tô saindo, sem falar o porquê, sem falar para onde, ou sem falar... Eu acho que seria uma coisa, seria um fato muito que não seria comum, eu acho que não seria normal. Por isso que eu acho que é uma decisão difícil para ele e pessoal. Eu não tenho dúvida. Tá aí a opinião de César Fível em relação ao comportamento e as decisões aí do Evaristo Costa. E a Glória Maria revela, né, que já largou tudo pela paixão por um cigano. Olha só. Ela revelou segredos pro Matheus Massafera, que tá fazendo entrevistas fantásticas, e agora com Glória Maria, né? Exatamente. Ela falou dessa... difícil de falar, né? Difícil, inclusive na televisão. Agora mais coisas tão íntimas assim, né? Mas abandonou tudo por um cigano. Imagina, não era o cigano Igor. Pois não era ele, Sônia Abrão, mas ela contou que já saiu com duas pessoas que ela entrevistou, 2 entrevistados, porque ela falou que ela não é boba não, que ela não tem frescura, se realmente aconteceu alguma coisa ali. Gente, sabe, você trabalha o dia inteiro, você acaba se envolvendo com pessoas que pintam na sua vida nesse ambiente de trabalho. Se for agora recentemente, senão... tá bonitona, pode fazer isso também, ou antes, enfim. Claro. Pode fazer um clima, por que não? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Adoro quando pinta clima. Você adora quando pinta clima. Né? Por exemplo. Não é, Sônia Abrão? Pois tá entrevistando o Cauã, aí pintou um clima. Vai saber, né, gente? Não pode ser passado. Mas ela falou muito sinceramente, daqui a pouquinho vocês vão conferir esse trecho. Vambora? Então vambora, acho legal, vamos lá. Alguma vez você já foi entrevistar algum famoso e fora da entrevista a pessoa te paquerou? Teve, claro, não vou dizer que não. Teve 2, mas assim, 2 vezes, e de pessoas bem legais. E um rolou, o outro rolou. Acontece porque eu sou muito natural, eu sou muito espontânea, eu não tenho muita frescura, eu não sou uma jornalista daquela toda dentro da casinha. Eu sou muito comunicativa. Você já se jogou com tudo num romance? Eu me jogo com tudo, gente, eu sou leão, eu sou passional, eu sou apaixonada, então eu só me jogo. Eu não tenho nada mais ou menos, nada muito. Você sempre se joga? Mas sempre, olha, eu já fiz várias loucuras. Uma delas, eu me apaixonei uma vez por um cigano em Ibiza, isso em 82, olha quanto tempo. Eu acabei ficando 6 meses em Ibiza por causa desse cigano, morando lá, completamente apaixonada. Você foi cigano por um tempo? Não, ele virou carioca. Mas eu sempre me jogo, eu não tô nem aí. Agora, por exemplo, eu tô louca para voltar pro Irã, porque eu fiquei apaixonada pelo país, pelo iraniano. Então, assim, eu só me jogo, eu não fico nunca na superfície, jamais. Sabe uma pessoa que eu sonho em gravar no meu canal? Silvio Santos. Eu também sonho em entrevistar ele. Adoraria entrevistar o Silvio Santos. Um dos reis da televisão. Eu quando entrei na Globo, ele ainda trabalhava lá. Então a gente se encontrava muito, né? Ele trabalhou na TV Globo, ele tinha o programa dele lá. É o seu sonho e é o meu. Tá aí, né? Legal, a Glória Maria, o João Soares, a Marília Gabriela, o Danilo Gentili, o Fábio Porchat. Eu já entrevistei. Muito bem!
Mas o mundo quer entrevistar o Silvio, realmente, né? Muito legal. Vou dar um recadinho, é isso que você falou? Eu tava indo por minha conta, Marmita, eu não falei nada. Então tá bom, daqui a pouco eu vou botar isso. Gente, olha, Vitor e Léo detonados, o Vitor detonou a Globo. E a Globo fechou a porta para a dupla, para o Vitor e Léo. Mandou uma ordem para que os dois não sejam mencionados ou apareçam em qualquer tipo de programa da emissora. Sério? Na maior emissora do país, né? Na maior emissora do país. Mas isso por quê? Porque o Vitor, esquentadíssimo, detonou a emissora justamente no momento em que eles estavam analisando se chamaria a dupla de volta para o The Voice Kids. Ele foi lá e chutou o balde. Não é? Nossa Senhora, falou um monte de coisa que tinha hora que nem era coisa com coisa e aí fechou as portas. Tem um pessoal lá na Globo que eu conversei e que está dizendo assim, que é assim, mas não é assim, entendeu, gente? Ou seja, é assim no momento. Bota na geladeira, deixa lá, mas parece que eles podem ser convidados para um dos especiais de final de ano. Porque até o final do ano, essa situação do Vitor já vai estar definitivamente esclarecida na justiça. Pelo menos é o que eles acreditam que vai acontecer. No que estiver resolvido, né, e aí eles conversam de novo, eles vão voltando aos poucos. Se quiserem voltar, e eu acredito que voltarão, porque até dezembro acredito que os ânimos, né, sejam mais serenados. E aí eles possam voltar. Não se sabe se em especial do Rei Roberto Carlos, se na virada do ano, aqueles shows de Réveillon, não se sabe. Mas se sabe que pensam neles, sim, para festejos de final de ano. E eu acho que seria uma coisa legal, porque é uma época de congraçamento, porque de não fazer perderam pazes, os né? fãs, não perderam o talento deles. Tudo bem que foi um episódio super ruim para a imagem, horroroso para a imagem do Vitor. Mas eu entendo também a questão da própria emissora, porque todo o episódio que aconteceu com o Vitor aconteceu enquanto o programa estava no ar. Com crianças, né? ainda, E com crianças, enfim, eu acho que independente disso, acho que era o programa e ponto final. Aí o que acontece? Chamar eles para o mesmo programa, aonde já está todo esse buchicho, o povo ia ficar falando, entendeu? Então, eu acho que foi a melhor estratégia. Talvez não seja legal realmente eles voltarem agora. Eu acho que no final do ano, sim, eu super apoio. Eu gosto deles participando da própria Rede Globo. Tá certo. Bom, já a gente continua com esse assunto e tem mais uma coisa. O Léo, não que ele vá desfazer a dupla com o irmão, com o Vitor, não é isso. Mas ele tá dando uma outra direção para a carreira dele. Já vou contar para vocês, tá? E ele fala umas coisas muito legais que servem para todos os artistas. Já a gente conta. Aliás, eu gosto muito do Léo, ele é muito inteligente, né? Ele tem uma sensibilidade assim, à flor da pele. Mas isso é uma outra história. Agora eu não vou falar aqui da bermuda modeladora e firmadora bioreflexiva. Até porque né? ele não então parece, acho né? tudo isso tá vivendo muito uma dificuldade estranho, financeira de jeito nenhum. Jonathan Costa, a desculpa do show não convence. Dava muito tempo de ter uma agenda, né? E reservar. Essa é uma data, é uma data absolutamente indiscutível. Foto, né? E o Fábio Júnior também, nessa história toda aí de revisar pensão. Coisa feia, mas vamos ver o que a justiça decide. Bom, mudando da água para o vinho essa história, a situação do William Vac, o apresentador do Jornal da Globo, na Rede Globo de televisão, não era tão simples quanto se podia supor a princípio, na sexta-feira ou na quinta-feira que ele passou mal, né? Ele já não apareceu. Quando ele já não apareceu pela primeira vez, já sabia que ele tinha se sentido mal, tinha sido internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, e que na sexta-feira ele faria o cateterismo. E o que se desenhou em termos de estado de saúde foram artérias entupidas. Então, no próprio cateterismo, através do próprio cateterismo, foram colocados 4 stents. O que são os stents? São aqueles tubinhos metálicos, tipo caninhos metálicos, né, pequenas cânulas, nas artérias entupidas pela gordura. Você coloca o stent lá, você abre caminho novamente para o sangue passar e assim evitar qualquer tipo de obstrução que vá provocar um infarto
infarto, né? E isso foi feito com ele. Só que agora ele ainda não tem previsão de alta e não tem previsão de volta ao trabalho, de volta à apresentação do Jornal da Globo, ou seja, é um estado que vai demandar um tempo de recuperação, na verdade. Pois é, e as pessoas repararam logo de o primeiro dia que ele já não apareceu para comandar o telejornal, porque eu achei um pouco maldoso das pessoas, inclusive muitas pessoas comemorando a troca, porque é o Tramontina que está comandando o Jornal da Globo. Subiu a audiência. Eu achei de péssimo gosto. Fizeram comemorações. O Tramontina, para quem não sabe, que está do outro lado pelo Brasil. É o Carlos Tramontina. O Carlos Tramontina comanda a SPTV da Globo aqui em São Paulo, região de São Paulo, né? Ele é um bom jornalista, foi legal ver uma mudança, mas não é isso que estava em questão, é a saúde de uma pessoa, do público, é super delicado o estado de saúde, e é o que você deixou claro, por tempo indeterminado, né? Então isso mostra que a recuperação vai ser lenta, né? Que ele vai ficar bastante em observação. Eu gosto muito do William Vac. Eu gosto. Muita gente acredita, ele tem o perfil dele sim, mas eu acho que o foco ali é a notícia e o jornal. Né? Eu acho que ele não está se vendendo, ele não se vende, ele não compete com a notícia, isso que é o mais importante. Gostei sim da participação do Tramontina no jornal, ele porém... Ele é muito do que ele faz. Ele é muito bom, ele sabe. Mas a Renata Leprel também, ela arrasa, né? Ontem eu assistindo com ela, a Lopretti, isso. Ela arrasa, ela é incrível, ela é muito boa mesmo, gosto da forma também como ela conduz e eu gosto do Tramontina também, mas eu gosto dele no SP2. Mas assim, tempos bicudos para o jornalismo da emissora, né? Tempos bicudos e no mesmo período, né, Sônia? Porque a semana passada foi uma loucura nos bastidores da Globo, porque troca de âncora, são os âncoras dos telejornais que tiveram que fazer realmente um troca-troca, né? A Ana Paula Araújo, a gente destacou no TV Foco que ela chegou a comandar 3 telejornais em menos de 24 horas. Isso significa uma correria. Ela estava de manhã, depois à tarde. Depois no Jornal Nacional, no lugar da Renata Vasconcelos, e assim foi. A gripe estava solta, né? A bruxa. Estava solta, o problema do Evaristo Costa, né? Que depois ele resolveu transformar em brincadeirinha, mas a gente vai falar disso ainda hoje aqui no nosso programa. Agora, quem teve 6 meses ausente do vídeo, também por questões de saúde seríssimas, como nós já contamos aqui para vocês, era o Wagner Montes, que voltou hoje ao ar. E antes de voltar para o ar, antes de começar o Balanço Geral Rio, na Rede Record de televisão carioca, aí o que ele fez? Ele gravou de madrugada, porque ele entrava no ar às 6h30 da manhã. Ele começou hoje, o jornal começa às 6h30 da manhã. Então, quando foi 5 e pouco, que ele estava saindo de casa, tudo escuro ainda, ele gravou uma mensagem avisando o pessoal que ele estava indo, né, e pedindo para todo mundo assistir. Vamos conferir agora, vamos lá. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia para você, que o seu dia seja maravilhoso. Total. Hoje é a nossa reestreia, né? Depois de 6 meses afastados da televisão. Estou voltando hoje, né? O galo ainda nem cantou, mas agora são... Que horas são aí, meu filho? Então, 5h15. 5h15 da manhã. Estou indo lá para Vargem Grande, estou aqui na Barra, estou indo lá para Vargem Grande e 6h30 estarei no ar. Fique com Deus, um dia abençoado. Muita força, muito foco e muita fé. Assim você vence. Tamo junto. Tá aí, muito legal. E ontem à noite ele já vinha se preparando emocionalmente para esse retorno. 6 meses fora do ar, imagina. E vocês sabem, a gente contou aqui que ele ia apresentar o jornal sentado, porque ele ainda não consegue ficar em pé e muito menos caminhando, em função da trombose que ele teve, né? Aí, olha, ontem, vamos ver se dá para vocês ouvirem, ele já tinha deixado um outro recado. Peraí. Dá para ouvir? Não. Peraí. Afastado só fisicamente, afastado através do vídeo, mas eu quero agradecer a todo mundo que orou, a todo mundo que fez corrente positiva, a todo mundo que rezou, independente de religião, todos aqueles que deram força para minha recuperação, né? Não estou voltando 100%, mas estou voltando com 85%, com muita saudade do vídeo, com muita saudade de deixar essas mensagens para vocês, porque a partir de hoje... Pagar mais os R$24 mil e está aí questionando para 8 mil, né? Ele quer pagar o terço dessa pensão aí e questionando os luxos que sua ex-mulher e a mãe do filho, do Zion, teriam, né? O que ela, principalmente ela, teria. E essa notícia realmente pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém estava esperando isso ou uma atitude dessa por parte do Fábio Júnior, que
e criou aí todos os filhos, não é? A Cléo, os outros 3 que ele teve com a Cristina Cartalian, e nunca se ouviu falar de qualquer coisa nesse sentido. E de repente, justo agora que ele só tem um pequenininho para pagar pensão, porque todos os outros são adultos, cada um cuida da própria vida, ninguém mais depende dele, é agora que ele resolve questionar essa situação. E eu vi uma coisa nas redes sociais muito injusta, porque todo mundo ficou dando pancada, dando cacetada na Mari Alexandre, dizendo que, puxa, que filho nenhum, criança nenhuma precisa de tudo isso de dinheiro, porque são 24 mil reais, para viver e para ter, né, o essencial. E todo mundo falando que esse dinheiro está ficando para Mari Alexandre, que ela que não quer trabalhar, que filho os dois têm que sustentar, pai e mãe, que ela também teria que trabalhar e não viver às custas do Fábio Júnior. Uma coisa danada. E eu acho que tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos nessa história, gente. Primeiro, foi um acordo que eles fizeram em 2011, o pagamento de pensão. Quem estipula o quanto é o juiz ou a juíza. Não tem a ver com a Mari Alexandre, não foi ela que falou, eu quero R$24.800 e fim de papo. Não quer, se não for assim, não é nada. Não foi. O juiz estipula a pensão para um filho, o pai tem que pagar a pensão para um filho de acordo com o padrão de vida que o pai leva, que a criança sempre teve, e de acordo com o que ele ganha. E se o juiz marcou para R$24 mil, é porque o Fábio Júnior tinha condições de pagar por isso. Claro que a maioria das pessoas vive com menos e vive relativamente bem. Cada um com seu padrão de vida. Se ele tinha esse padrão, que é o mesmo padrão de vida do pai, o juiz não vai deixar baixar. Né? Se o pai pode pagar R$24 mil, é isso que ele vai pagar para o filho e pronto. A Mari não tem nada a ver com essa história. Ela está, não é, e no caso de separação, cuidando da pensão do filho. Mas quem estipula o valor é o juiz. E o fato dela trabalhar, não trabalhar, não tem nada a ver com a pensão do pai. Né? Ela poderia estar trabalhando, ajudando também no sustento do filho e não teria nada a ver o Fábio Júnior pagar mais ou menos. Ele não iria pagar menos pelo fato da Mari estar trabalhando também. Quem fixa é o juiz. Então não vem com essa história, ela quer vida boa, nada como casar com um cara rico para depois ter uma gorda pensão aí que diz que é para criança, mas é ela que usufrui. Gente, vamos lá, o que é justo, entendeu? E ninguém sabe se desse dinheiro, e eu tenho ressalvas a fazer a esse dinheiro, se ela está poupando para o futuro do filho dela, né? Está providenciando outras coisas para ele precisa ter a mãe em ordem também, ela está cuidando do filho todo esse tempo, ela não largou o filho na mão de babá e caiu aí na vida e está fazendo outras coisas, não, ela está cuidando do filho dela também. Então esse tipo de observação é muito complicada, tá? Cada um, claro que tem crianças que vivem com muito menos isso, tem crianças que vivem com um terço disso, menos que isso, né? A gente sabe, mas é cada um de acordo com o seu padrão. E eu volto a dizer, o juiz é quem decide, não foi uma decisão dela. O que eu tive apurando hoje, e que eu acho que vale a pena falar também, é que esse caso já se estende há um tempo, ele não surgiu agora, é que estava tudo muito discreto, muito em sigilo. E a quantia não é essa de R$24 mil, é bem menos, na verdade. Né? Não se fala ainda quanto, porque é uma história que vem sendo vinha sendo tratada de uma maneira muito discreta, mas não tem a ver com esses 24 mil. O que a gente sabe é que é menos. Isso não quer dizer que seja muito menos, mas é menos de verdade. Agora, por que essa história estourou exatamente nesse momento, depois de tanto tempo, depois de 6 anos, e o advogado Fábio ainda dizendo que ele se arrependeu do acordo que ele fez no calor do momento. Ou seja, né, ele se arrependeu porque no calor dos fatos, dos acontecimentos, da separação, aquela coisa toda, é que ele topou, aceitou o que o juiz determinou, mas agora ele está arrependido. Agora ele quer rever tudo e quer os 24 passar para R$8 mil. O que se comenta nos bastidores
Nada oficial. É que depois que teve um arquivo confidencial com a Maria Alexandre, depois, mais recentemente, que ela deu entrevista ao programa do Gugu, apesar de nunca, em momento algum, nesses anos todos, ela ter falado mal do pai do filho dela, ou ter se referido de qualquer maneira, né, mais tendenciosa ou menos respeitosa, vamos dizer assim, ao Fábio Júnior, ele não teria gostado das entrevistas e a partir daí resolveu rever um monte de coisas. Essa é a versão bastidor. Né? O que se sabe é que a pensão não é desse montante, que essa história realmente já vem de algum tempo. Eu volto normal, né? Amanhã eu te espero 6h30, eu sei que é cedo, eu sei que é cedo, mas eu conto com você e você espalhar aí nas suas redes de 6h30 às 7 da manhã, às 6h30 às 7h30, de 6h30 às 7h30, ainda tem que me acostumar com o horário, de 6h30 às 7h30 com o Balanço Geral amanhã. Fique com Deus, um dia maravilhoso, uma semana de muitas glórias, de muitas felicidades. Então, tamo junto, era isso que ele dizia, mas saiu cortado aí. Muito legal, né? Pelo menos esse retorno. Ele é muito bom no que ele faz, né? Ele comanda aquele Balanço Geral como ninguém. Eu só achei ele um pouco inchado. Tá bem inchado, né? É a medicação, nossa, claro. E com trombose, com problema na coluna. Foi um susto que ele passou, viu? Ele teve um susto que durou por 6 meses, né, Fê? Agora tem uma coisa bem interessante que é curiosidade para o público. Uma pessoa que apresenta um telejornal a essa hora da manhã, a gente já viu a Mona Lisa Perrone, que comandou Hora 1 lá na Globo. Sim. A pessoa tem que muitas vezes dormir por volta de 6 da tarde para estar acordada 1, 2 da manhã para já encaminhar, né? Agora imagine para ele, né? Essa emoção do retorno, 6 meses longe da telinha. Exatamente. E agora o relógio, o biológico aí se encaixar nessa loucura. De verdade, né? Vocês viram, completamente escuro ainda, 5h15 da manhã, a hora que ele acordou para poder estar às 6h30 no ar. Mas muita gente passa por isso, mas vale todos esses jornais da madrugada, né? Ele já poderia retornar? Não. Ele já estava liberado mesmo com essa restrição de só apresentar sentado. Daqui um mês, parece, é que ele vai poder já se levantar e começar a caminhar pelo estúdio, né? Ele está fazendo todo um suporte para esse tipo de coisa aí. Boa sorte para ele. Ganhou um bonequinho hoje lá na estreia, foi cercado de carinho, deu tudo certo, deu muita audiência, que já era esperado que acontecesse. Então foi tudo bem. Daqui para frente a bola vai rolar solta aí, né? Com o Wagner Montes, tá bom? Bom, outra coisa que a gente tinha para falar aqui também, é que ontem a gente ficou devendo a história do telefonema do Silvio Santos, o trote que ele passou no próprio funcionário. Eu fiquei esperando, na casa dele, você ficou esperando em casa. Gente, Cadê? Não deu, tava tanta coisa para ser falado que acabou não dando tempo, mas a gente vai colocar isso para vocês. E o pessoal ficou pedindo pra gente também a história dos velhinhos se divertem, que eles tiraram uma da cara da Xuxa. Sim. Ali não dava para negar que não Sônia fosse. Abrão. Não tinha nada que disfarçasse ali que tudo era para ela. Era fogo, e né? os próprios comentários do Silvio Santos a respeito do visual da Xuxa novamente, né? Ele falou outra vez. De novo, querendo refletir a coisa que ela tá mais masculina. O garoto americano, vamos ver. Mas aí a gente está falando de um vínculo com a Rede Globo de muitos anos. Ela conta com esse dinheiro, a gente imagina, né? Agora realmente não vai ter mais isso. Depois da Maitê Proença, Sônia Abrão, eu acho que nada mais me surpreende tanto. O que me surpreendeu nessa história toda de contrato por obra ou contrato por tempo determinado e tal, foi a Vera Fischer, né? A gente ficou feliz que ela teve o contrato renovado e tal, mas eu não esperava. Eles seguraram a Vera Fischer, a Regina Duarte também. Regina Duarte, mas a Regina Duarte, não dizendo que uma é pior ou melhor do que a outra, mas a Regina Duarte tem mais trabalhos nos últimos anos do que a Vera. Mas eles queriam dispensar a Regina também? Não, o pessoal começou a ficar com medo, né? Mas renovaram na boa. Agora, o time que eles estão mantendo, né? Tony Ramos, Cauã Raymond, a própria Grazi Antônio Massafera, Fagundes, Antônio Fagundes. É um time que eles consideram que é um time que eles consideram que não vai mudar para Record. Por exemplo, a Maitê Proença foi sondada e pediu 250 mil reais. Para não ir, né? Para não ir, né? Exatamente. Outro dia a gente Marcelo falou Antoni também. Exato, do Marcelo Antoni, que ele também pediu 200 mil. Para não ir mesmo, né? Ou seja, são artistas que eles sabem que mesmo por
por obra, vão continuar querendo uma oportunidade de regressar, voltar à TV Globo num produto que seja por obra mesmo. Bobagem, porque pode fazer um belo trabalho numa outra emissora, repercutir muito, vai aumentar ainda mais o interesse da Globo em convidar para outros trabalhos. A gente viu a Elisângela. Quer mais do que isso? Nossa, ela participou, tá incrível. ela E tá participou incrível das na novelas, novela. foi chamada de volta para a Globo, tá arrebentando a Força do Sim. Querer como a mãe da Bibi, a Aurora, e pronto. E falando do Dan Stuba, que, por exemplo, que estava no comando do CQC, tudo bem, outra coisa, não é ator. Aliás, ele não foi como ator para outra emissora, mas estava no CQC e voltou muito rápido no papel de destaque na Força do Querer. Acho que não voltou muito rápido, não. Você não acha? Foi Achei que uns 2 anos. mas uns pra... 2 anos, mas nesses 2 anos ele ficou fazendo esse trabalho. Tinha ele voltou outro... praticamente em 1 ano. Tinha outro programa coisa dele na Band quando ele estava praticamente estreando na Globo. Um programa de história. Programa Exatamente, de história. que ele fazia também. Levaram embora. Quer dizer, não abra mão de trabalho para ficar esperando sentado por um convite da Poderosa, não. Vai trabalhando, que isso pode gerar um convite mais rápido foi ainda, que o diga, né, Sônia? Exatamente. A Joana estava escalada para o 7º Guardião do Aguinaldo Silva. Foi a novela foi adiado, né, adiada. para 2019. E contrato por obra, tá? Porque a gente procurou na época Globo e foi confirmado. É contrato por obra, ou seja, só ganha quando trabalha. Dá pra esperar ela não tanto? podia ficar esperando. A Record chamou, ela foi embora. E ela tá certa, né, em fazer esse tipo de coisa. Cada um tem que cuidar da sua vida, pagar suas contas. Não dá pra ficar esperando, não. Olha, fala, você ia falar. Eu adorei seu batom, Sônia. Obrigada. A roupa, Tudo, né? Tá Tá lindo, bonita. tudo aqui. Olha, tem gente detonando a Mari Alexandre ainda. Eu não acredito. Falando, falando por que ela foi dar entrevista. Olha aqui, ó, a Lulipe, sem a presença do pai na festa. O que significa que realmente o relacionamento dele, que antes vinha sendo muito amigável com a Antônia Fontinelli, antes mesmo dessa história dele entrar com um processo na justiça em relação ao pagamento de pensão, a relação se deteriorou bastante, infelizmente. Tanto que ele não compareceu ao aniversário do menino. Ele que ia até, né, mesmo eles separados, quando tinha mêsversário, ele andou comparecendo para o bolinho, para soprar a velhinha, aquela coisa toda. O dia que foi a comemoração realmente do aninho do filho, ele não apareceu, ele não esteve presente nem na hora de soprar a velhinha. Ficou a Antônia, o seu filho mais velho, né, a sua nora, a Charlotte, a pequenininha, a netinha dela, que inclusive foi batizada também a semana passada, tenho até fotos para mostrar para vocês. Ela reuniu a família e os amigos e também não falou, não, o motivo da ausência do Jonathan Costa, mas que é uma coisa, claro, a se lamentar. Não custava nada, né, ele ter ido até lá, pelo menos para cantar o parabéns para você, pro filhinho, pelo menos para tirar uma foto para o Salvatore ter depois como recordação do seu primeiro aniversário, ter o pai e a mãe ao lado dele. Mas cada um sabe o que faz nessa vida, o peso da consciência é de cada um, se é que pesa realmente, e daqui a pouco a gente mostra aí mais imagens dessa festa que foi muito caprichada, muito bonitinha, que tinha o tema de circo para vocês, tá certo? Mas que pena, realmente, olha, eu acho que é colocar acima do filho uma desavença com a mãe. Isso não é justo para a criança, né? Tinha que pensar no bebê, de verdade. Tinha que pensar na história dele daqui para frente, ele quando maiorzinho, ele vendo as fotos de família, vendo o seu primeiro aniversário, que é uma coisa extremamente simbólica, e ver que o pai estava ausente. Acredito eu que ele vai ganhar uma festa do pai, né? Mas mesmo assim, a gente não sabe se vai ter a mãe lá para poder fazer essa foto que de repente é tão importante para toda criança. Aí só o tempo é que vai nos dizer de verdade. Daqui a pouco a gente mostra aí a festinha para vocês, tá certo? Mas agora vamos começar a nossa roda da fofoca. Felipe Campos aqui. Ei lá, que legal. E o Arantura do site Tudo TV bem? Foco, tá bom também, bem, querido? Maravilha, né? Sua participação arrasou domingo. É mesmo? Ai, Nossa, que bárbaro. me ligaram ontem, falaram que foi incrível. Que Sua legal, participação, a audiência gente. foi muito boa.
mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Rádio Mundial, gente. Adorei, uma foi fotinha, incrível. tava bem legal, parecia que o clima tava bacana. Não, foi muito legal o bate-papo, foi muito legal o programa do Felipe na Rádio Mundial, todos os domingos, 7h30 da noite. 7h30 da noite. Tá aí, viu, gente? Não perca, porque é bem legal mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos mudar de assunto mais rapidinho. Fecha esses pais brigando por pensão, não vai nem no aniversário do filho. Você sabe de uma coisa? Eu acho tão ridículo o pai que briga por pensão, porque eles não pensam na hora de fazer, né? Se vai ter problema depois, o que vai acontecer. E o pior de tudo não é, se dissesse não tem condições de pagar. Obviamente que tem, gosto do Fábio Júnior como cantor, como artista, porém, Fábio, vamos abrir, né? Vamos abrir uma exceção aí. Você teve um filho com a Maria Alexandre, sim, e eu acho que mais bacana de tudo, ainda bem que você pode dar uma vida confortável para o seu filho, e ainda bem que você pode. Eu acho que você não deve colocar o quesito se ela está vivendo uma vida de luxo ou não. Eu acho que você tem que colocar aí a principal história disso tudo, sem dúvida, é o Zion, um menino de 8 anos que precisa verdadeiramente... É colocar se ela está cuidando bem ou não do filho, né? Agora, se ela maior. leva uma vida... Parece assim, ele se preocupando com ele e ela correndo atrás se ele está se preocupando, entendeu? E fica uma coisa muito maluca e o moleque nessa história fica perdido. Eu vou colocar ele na geladeira. Coloca o Fábio na geladeira. Eu vou colocar o Jonathan também na geladeira. Não custava nada ter ido no aniversário. Tinha um do filho, show, né? Isso acha? que foi dito, não foi? Eu que saiu na notícia aí, mas o show... Tá bom. Bem desculpa oficial, né? Agora o negócio que o Felipe tá falando... sobre o Jonathan Costa eu não quero nem comentar. Fica com você, Aaron. Porque, olha, essa história da Maria Alexandre, o que eu fiquei me questionando, né? Tá falando aí que ela tá vivendo uma vida de luxo com os 24 mil reais que são pagos de pensão. A gente já parou pra pensar, ou eles pararam pra pensar, que de alguma forma ela pode dedicar a vida dela por completo, a rotina, o dia a dia pra cuidar do menino? Que é o que ela faz. Porque é o que ela faz e é o que ela já deixou claro. O menino tem uma relação com o Fábio Júnior, mas não é uma relação que vê sempre o pai. Ou seja, quem que se preocupa em cuidar todos os dias, estar ali presente? Eu não estou falando que ela deve pegar o dinheiro e viajar e gastar com coisas luxuosas, que é o que estão dizendo. Mas a gente deve economiza? levar em conta... E se ela economiza? Vamos pôr na geladeira, hein? Você não escreveu ainda? Mas você sabe, na época que os dois estavam namorando, ainda saindo, pessoas muito próximas do Fábio Júnior me ligavam, mas para acabar com a Maria Alexandre. Pois assim, tipo assim, que essa mulher não tem nada a ver. Não, mas se o cara escolheu, entendeu? O problema... Então, eu acho que tem uma torcidinha contra, sabe? Assim, só que... Nós temos que rodar a nossa... Então, pronto. Girar a nossa roda aqui. Vamos colocar na geladeira. Eu só acho que eu nunca vi nesses anos todos, e o Fábio já tem filhos adultos, ele baixar o padrão de vida de ninguém. Pois é. Né? Falar de nenhuma ex-mulher que estivesse gastando muito ou tendo uma vida luxuosa e moram em Alphaville tanto quanto a Mar. Mas também tem muita gente atualizando e focando na história de que ela andou dando essas últimas entrevistas e que por conta disso, apesar dela não ter falado mal do Fábio, não ter questionado absolutamente nada, ele é que não teria gostado e teria resolvido realmente reavaliar a situação. Eu vou ler para vocês o que saiu aqui no Jornal Extra, é o seguinte, olha. Apesar de aparentemente estarem vivendo uma maré de calmaria, Fábio Júnior e Maria Alexandre não são o tipo de casal que deixou o passado no passado, pelo menos não financeiramente. E o cantor se arrependeu do acordo de pensão que assinou em 2011 no calor das emoções, como informam seus advogados num processo de revisão de valores. Em nenhum momento Fábio Júnior se recusou a pagar a pensão do filho de 8 anos que teve com a apresentadora. Por mês, ele desembolsa cerca de 35 mil reais para sustentar o menino. Ele custeia a escola, cursos extras, plano de saúde, remédios, manutenção da casa em que Mari e o menino moram em Alphaville, condomínio nobre de São Paulo, e ainda paga aproximadamente 24 mil reais de pensão para a criança. Após ter sido executado pela ex, que pediu o pagamento recursado
retroativo de juros e correção da pensão alimentícia, Fábio entrou com ação impugnando o pedido e aí sim pedindo a revisão dos valores depositados, já que, segundo a ação, Mari não presta contas do que é gasto mensalmente. Na petição, os advogados, inclusive, sugerem que a ex-garota do Fantástico estaria vivendo uma vida de luxo às custas de Fábio e citam as muitas viagens que ela faz dentro e fora do país, além de presença em eventos nos quais receberia cachês sem arcar com qualquer despesa do filho único. Fábio Júnior pede que a pensão seja reduzida para R$8.000 e se compromete a continuar pagando as demais despesas com as quais já arca atualmente. A pendenga judicial já se arrasta há 4 anos. O cantor e Mari se divorciaram em 2010. Então, esse acordo, que teria sido feito no calor das emoções e do qual ele se arrependeu, foi feito 1 ano depois da separação e já estabelecido o valor da pensão pelo juiz, que seria o equivalente a R$24.000. E é isso que ele quer cortar para R$8.000. Fora isso, os advogados estão alegando que ele gasta R$35.000 para sustentar o menino, porque ele custeia a escola, os cursos extras, o plano de saúde, remédios, manutenção da casa em que Mari e o menino moram em Alphaville, condomínio nobre de São Paulo, e ainda paga aproximadamente R$24.000 ao pequeno. Então você pega R$24.000 mais 11 que ele gastaria com todas essas outras coisas, manter a casa num condomínio nobre, pagar todas as despesas do garoto fora a pensão, somaria um total de R$35.000. Se ele conseguir reduzir na justiça para R$8.000, com mais esses 11 que seriam que são gastos aí a parte com as despesas do menino e da casa onde eles moram, ele baixa de 35 o total para R$20.000, né? Seriam essas as contas a serem feitas, mas isso ainda vai demorar um tempo para ser realmente decidido. E aí fica toda essa pendenga no ar. Aí todo mundo fazendo as contas em relação às despesas pessoais do Fábio Júnior com o filho, com a ex-mulher, de como é a vida. Precisava disso tudo, né? Quem é que andou vazando esse tipo de informação? Qual o interesse? Do lado dos amigos da Maria Alexandre, eles acham que é uma maneira do Fábio Júnior acabar desmoralizando a Mari. Não se saberia também o porquê e a boataria anda solta. Do lado do Fábio Júnior, os amigos dizem exatamente o contrário, que realmente há um excesso e que realmente a Mari leva uma vida de luxo, não é? Quando poderia ter uma vida menos luxuosa, mas igualmente confortável, porque ele nunca se negou a pagar as despesas da casa, não só a pensão do menino, mas como as despesas da casa. E tá aí uma situação que realmente só o juiz é que vai poder resolver, não é? O que vai dar disso, a gente nem pode imaginar. Mas, mais uma vez eu volto a dizer, se a pensão era desse valor, não é? É porque o juiz achou que o Fábio poderia pagar, como vinha pagando esse tempo todo. Não venha alegar que é a crise, né, que não está faturando tanto, porque as coisas continuam, graças a Deus, indo muito bem para ele. Esse motivo realmente é para lá de pessoal e esse eu acho que ninguém vai ter acesso, tá certo? Bom, olha aqui, mudando o nosso assunto na abertura do nosso programa, uma coisa importante também, e tem a ver com pensão, não é? Foi a festa de aniversário do Salvatore, o filho da Antônia Fontinelli, com o Jonathan Costa, que entrou também na justiça, não é? Querendo pagar, estipular uma pensão para o filho, uma coisa menor do que ele poderia pagar, aquela história que vocês conhecem. E uma coisa que chamou muita atenção nas comemorações é que o Salvatore comemorou 1 aninho